Nós hoje vamos iniciar uma nova série que durará 2 meses, baseada num trecho da Bíblia, num dos trechos mais desafiadores de toda a Bíblia, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um texto um pouco complicado pelo seguinte: ele não tem grandes segredos teológicos, talvez. O Sermão do Monte não é aquele tipo de texto da Bíblia que você lê e você precisa, talvez, estudar muito para entender o que Jesus está dizendo. O Sermão do Monte é o tipo de texto que você lê e, de cara, você compreende o que Jesus está falando. Não há uma grande dificuldade para que isso aconteça. Mas a gente precisa lembrar que talvez seja esse, inclusive, o grande problema do Sermão do Monte. Porque é o tipo de mensagem que nos coloca numa situação não muito confortável. Então, o que eu gostaria de dizer desde já é que nos próximos 2 meses, começando hoje até o final de outubro, nós provavelmente teremos alguns domingos aqui em que a mensagem vai nos incomodar um pouco. Claro que a gente sabe que no reino de Deus, para aqueles que estão dispostos a servir a Jesus, isso em tese não é ruim. Mas lembre-se, nós temos uma tendência muito grande de fugir disso. O texto nos incomoda, nos constrange, porque a gente sabe que ele está mexendo com partes nervosas da nossa vida. A tendência que a gente tem é assim: de primeiro lugar, fingir que não é com a gente. Em segundo lugar, fingir que é só com o outro. Em terceiro lugar, não fingir absolutamente nada e fingir que nada está acontecendo. Então, desde já, eu quero desafiar você a fazer desses 2 próximos meses, 2 meses de profunda reflexão na sua vida, no seu relacionamento com Deus e no nosso relacionamento como povo do Senhor com Ele. Você precisa se lembrar que o Sermão do Monte, basicamente, é uma mensagem em que Jesus está explicando para os seus discípulos e, consequentemente, para mim e para você, como é que deve ser o modo de vida dos seus seguidores. É basicamente, muitos estudiosos vão concordar, dizendo que Jesus está resumindo todo o seu ensinamento nesses 3 capítulos de Mateus. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Então lembre-se, nós estamos falando, inclusive, de algumas coisas básicas, mas que você vai notar na caminhada que, mesmo sendo coisas básicas, são coisas que nós temos profundas dificuldades de colocar em prática. Uma outra coisa importante que eu quero dizer desde já: nós podemos ter a tendência errada de olhar para o texto e pensar assim: bom, então agora eu já sei tudo o que Jesus disse que eu devo fazer, eu simplesmente vou sair e vou fazer. Não é tão simples assim. O Sermão do Monte, se ele não for muito bem explicado à luz de todo o Evangelho, ele corre o risco de ser um sermão que nos oprime. Porque a grande maioria das pessoas que estuda a Bíblia de verdade e que estudam à luz do Evangelho vão reconhecer, por exemplo, que ninguém vai conseguir colocar em prática tudo que Jesus pede no Sermão do Monte. É por isso, inclusive, que Jesus veio para realizar em nosso lugar o que nós não tínhamos condições de realizar. Isso também não pode ser desculpa, no entanto, para que a gente não faça nada. O que eu estou dizendo é que nós vamos ler Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7 à luz do Evangelho, ou seja, numa profunda dependência de Cristo Jesus. O Sermão do Monte não quer formar super-homens, não quer formar mulheres maravilhas, acho que é isso. Mulher Maravilha, tem aquela que andava no... Que a Mulher Maravilha, ela tinha, inclusive, o avião invisível, não era a Mulher Maravilha? Que tinha o avião invisível, né? Mas ela aparecia dentro do avião, que não adiantava nada. Bom, o Sermão do Monte não quer formar isso. O Sermão do Monte quer formar cristãos, e cristãos são profundamente dependentes de Jesus em todos os dias de suas vidas. É por isso, inclusive, que o Sermão do Monte começa da forma como nós veremos agora. Veja que interessante que o início de uma pregação em que Jesus vai dizer como é que nós devemos viver
começa de uma maneira interessante. Diz assim o texto, e nós vamos para ele a partir de Mateus 5. Nós vamos hoje ver as bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12. Diz assim: vendo as multidões, porque Jesus já estava numa parte do ministério dele, que ele já estava lá um pouco famoso. Algumas multidões já estavam se juntando ali para próximo de Jesus. E aí o texto diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... E aí ele vai começar a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes, deixa eu explicar essa expressão. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurado não é simplesmente dizer feliz é fulano que faz isso. Porque a felicidade depende de fatores externos e das circunstâncias. O que Jesus está dizendo aqui é de um bem-estar máximo, de uma alegria que só é possível quando você está em Deus. Então lembre-se disso. Jesus está dizendo, o que eu estou propondo aqui para vocês é algo que está além de qualquer circunstância. Porque nós sabemos muito bem, há dias em que você acorda muito bem, a hora que chega a parte do almoço você já não está tão bem assim, no fim da tarde você já está muito mal, e à noite você já está pensando em se matar. E tem dias que é completamente diferente, tem dias que você diz que acorda com o pé esquerdo. Às vezes, literalmente, se acorda e você chuta a quina da cama. E você já pensa, esse dia vai ser um inferno. E aí as coisas não começam a funcionar bem, mas no meio do dia acontece alguma coisa e tudo muda e você termina feliz. Jesus está dizendo, não, o que eu estou propondo para você é algo que não vai mudar com as circunstâncias. É uma felicidade que pode acontecer qualquer coisa. Ela ainda estará em seu coração. É algo, inclusive, que só é possível se nós andamos com Deus. E ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O texto do Sermão do Monte começa com algo que Jesus está dizendo. Isso é o contrário do espiritualmente orgulhoso. Pobre em espírito é exatamente o contrário de um orgulhoso espiritual. E aí Jesus está dizendo, se você é um pobre de espírito, então você é bem-aventurado. Você não é bem-aventurado se você olha para você e vê em você mesmo alguma qualidade. Porque pessoas que veem em si mesmas alguma qualidade não são totalmente dependentes de Deus. Então, em primeiro lugar, para você compreender o Sermão do Monte, você tem que topar ser pobre de espírito. Ou seja, ser aquela pessoa que chega diante de Deus e diz, Deus, uma coisa nós temos que deixar muito claro nessa relação, eu não tenho coisas boas para oferecer para o Senhor. Aliás, se formos fazer uma relação do que eu tenho para oferecer para o Senhor, essa relação vai ficar vergonhosa, porque eu tenho muito pecado para oferecer para o Senhor. Eu tenho muita teimosia para oferecer para o Senhor. Eu sou pobre de espírito. E aí Jesus diz, quem chegou ao ponto de reconhecer que é espiritualmente pobre, é bem-aventurado. Isso é inovador, porque nós vivemos numa época que se você frequenta uma igreja, ou dependendo da igreja que você frequenta, a tentativa vai ser produzir justamente o contrário. Vai ser tentar produzir em você uma vida tal que você chegue a um ponto em que você já comece a se orgulhar do que você é. E isso é o contrário do que o Evangelho propõe. Porque talvez, inclusive, nada nos afaste tanto de Deus do que uma sensação de santidade que não é verdadeira. Porque, às vezes, eu sou tão santo, às vezes eu sou tão espiritual, que eu já nem preciso tanto de Jesus quanto uma pessoa que talvez esteja chegando hoje na igreja. Porque, veja bem, pode funcionar assim, eu sou pastor. E eu diria para você que, como pastor, se formos analisar à luz do que nós, na religiosidade, vendemos, eu diria para você que eu poderia apresentar um currículo, pelo menos, levemente interessante. Eu me converti em 92, o que faz de mim uma pessoa que, pelo menos, tenta andar com Jesus há 24 anos. É isso? Produção, tá certo? A matemática? 92, tá certo? Muito obrigado. 24 anos.
Eu fui para o seminário em 96, me formei no seminário em 99 e fui ordenado pastor em 2000. O que faz de mim uma pessoa que já é ordenado ao Ministério da Palavra há 16 anos. Sou casado, com uma única esposa, porque também já tenho filhas, o que significa dizer que eu posso, inclusive, ser considerado um certo referencial como marido e pai de família. Então você veja, eu carrego em mim algumas credenciais interessantes para que eu possa olhar para qualquer pessoa que talvez esteja chegando pela primeira vez numa igreja e dizer assim, bom, aí está uma pessoa que precisa de Jesus. E que talvez Deus tenha colocado em meu lado justamente para que essa pessoa tenha o privilégio de estar ao lado de alguém que sabe tanto de Jesus, mais do que, claro, aquela pessoa sabe, e possa ser influenciada por uma pessoa tão boa como eu. E esse é um dos maiores enganos que um cristão pode ser levado a acreditar. Porque todos nós somos seres que necessitam da graça e misericórdia de Deus. Aí Jesus diz com muita tranquilidade, veja, Jesus está se dirigindo a quem? Segundo o texto que nós acabamos de ler, Jesus se assenta para ensinar, e ele então vai ensinar primariamente a quem que se aproxima dele? Seus discípulos. O público primário disso são os discípulos de Jesus. A gente às vezes corre o risco de imaginar que Jesus vê a multidão e ele diz assim, bom, discípulos, deixa eu ensinar esse pessoal aí que não está tão próximo de mim, umas coisas que vocês já sabem, que os outros não sabem, porque não são lá da nossa turma. Não, ele está ensinando isso para os discípulos, dizendo, se você quer ser meu discípulo, a primeira coisa que você precisa aprender é a ser pobre de espírito. Mas aí ele dá uma recompensa. Se você é pobre de espírito, você vai receber o reino. Você vai reconhecer o reino, porque o reino está baseado não naquilo que nós merecemos, mas no merecimento de Jesus. O reino de Deus está baseado no Evangelho, e o Evangelho significa dizer, eu não mereço nada, mas Jesus, que merecia tudo, recebeu tudo em meu lugar, o meu castigo, a minha condenação, e me deu a vida que era somente dele. É interessante porque, veja inclusive, qual é a segunda bem-aventurança? Você reconhece que você é pobre de espírito. Você reconhece que você não merece nada. Você olha para si mesmo e tem noção de quem você é. E aí a segunda bem-aventurança diz assim, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Veja como as coisas estão ligadas. Você olha para você e de verdade vê quem você é. É inevitável que reconhecendo quem você é, você faça o quê? Você chore. Notou como o evangelho é profundamente diferente da música Queixo pra Cima? Eu tenho falado muito dessa música porque essa música não é só o fato dela ser horrível, é o fato dela expressar a religiosidade brasileira. A gente olha para essa música e fala assim, essa música ela tem muitos defeitos. Eu nem saberia dizer todos os defeitos que essa música tem. Mas a letra dessa música expressa uma realidade vigente na igreja evangélica brasileira, em que as pregações são feitas para levantar o moral da galera, para dar uma massageada no ego, para fazer o pessoal vibrar. E aí você tem o evangelho, o início do Sermão do Monte já começa com 2 pancadas nisso, dizendo, primeiro lugar, reconheça-se pobre de espírito e chore. O cara que reconheceu quem ele é, ele inevitavelmente vai cair em lágrimas, provavelmente dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Porque quando nós reconhecemos quem Deus é e reconhecemos quem nós somos, isso começa a produzir em nós um profundo temor. Porque a gente reconhece a absurda santidade de Deus e nossa absurda pecaminosidade. A Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas. A Bíblia diz que Deus não se relaciona com nada que não seja santo. A gente começa a reconhecer que a única coisa que Deus poderia fazer em nós é nos massacrar e nos fulminar. E ele só não faz isso por causa de Jesus. Ele só não faz isso por causa do Evangelho, da morte de Jesus na cruz. Porque nós somos de Jesus. Porque hoje ele olha para nós, ele vê a imagem do seu Filho. Porque nós merecemos? Não, porque ele é gracioso. Aí então o choro passa a ter 2 conotações. O primeiro choro é o de desespero.
daquele que reconhece a sua condição diante de Deus. E o segundo choro é aquele choro de gratidão, de que diz, Deus, é um choro que a gente não consegue explicar. Sabe quando você recebe uma notícia muito boa e você chora pensando no tempo em que você não tinha aquilo, mas ao mesmo tempo o choro também é de gratidão, imaginando como é que agora vai ser a vida? Imagine que durante muito tempo você sonhou com alguma coisa. Durante muito tempo, e de repente aquela coisa aconteceu. O seu choro vai ser um choro misto da tristeza que agora deixa de ser represada no coração e da alegria que começa a encher aquele coração. Esse é o choro que o Evangelho produz em nós. Deus, quanto pecado, quanta besteira, que vida desgraçada. Mas também agora uma perspectiva de uma nova vida. Veja que Jesus está dizendo, quem chora é bem-aventurado, porque ele vai ser consolado. Não importa qual o motivo, ele vai ser consolado. Ele vai conseguir em Deus aquilo que em nenhum outro lugar ele conseguiria. Ele vai ser consolado, mesmo que seja na Nova Jerusalém, onde a Bíblia diz que toda lágrima será enxugada. Mas continua. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O que a constatação da pobreza espiritual e o choro produzem? Humildade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho profundo temor de, conforme eu vou lendo as bem-aventuranças, eu vou notando que o povo evangélico brasileiro está vivendo justamente a contracultura do Sermão do Monte, não a contracultura necessária à propagação do Evangelho. Um evangelho não muito bem explicado produz seres que têm a consciência de que eu vou para o céu, você vai para o inferno. Então, a partir da perspectiva de eu vou para o céu, você vai para o inferno, eu sou melhor que você. Sou melhor que você. E eu posso ter, talvez, inclusive dentro da igreja evangélica brasileira, como eu disse agora há pouco, algumas categorias interessantes, porque, sei lá, pode ser que todos nós vamos para o céu, mas eu vou para o céu mais para o céu do que você. Porque, quer ver só? Quantas horas você ora por dia? Talvez você não seja como eu, que oro 3 horas por dia. Antes que você se assuste, não, eu não oro 3 horas por dia. Mas eu poderia dizer que oro 3 horas por dia, porque isso dá gabarito espiritual. E voltou o grilo. Silas, assim não dá. Voltou. Foi só levantar, o inimigo já apareceu ali. Atenção. Isso. Olha aí, Silas. Aí, aprendeu. Antes das palmas, teve palmas antes da hora ali. Olha aí. Pronto. Na verdade, a gente fez isso para dar uma acordada no pessoal. Bom, vamos lá. Eu poderia dizer que eu oro 3 horas, porque isso dá gabarito espiritual. Eu poderia dizer, por exemplo, que, sei lá, eu já li a Bíblia 10 vezes. Eu não li a Bíblia 10 vezes. Eu li 9. Mas veja, tudo isso pode ser um palavreado esdrúxulo para oprimir. Para simplesmente dizer ou tentar mostrar o que eu não sou. Ou então nós poderíamos produzir uma espiritualidade que é muito mais parecida com o do Evangelho de Jesus, que diz, gente, nós precisamos ser humildes e reconhecer quem nós somos. Pobres de espírito, que choram, e que ao reconhecer de verdade quem são, enfim, são humildes. E eu quero dizer para vocês que talvez esse seja um dos maiores problemas, e aí eu gostaria de dizer um pouco da minha classe de pastores. Porque nós vivemos em um país que, quando fala de pastores, mede pastores pelos números. Tanto é que quando você vai numa reunião de pastores, as perguntas mais frequentes com relação aos pastores são: quantos membros você tem e quanto você arrecada? Não há uma preocupação com a saúde espiritual da igreja em questão, mas apenas com números.
E isso produz uma sensação de orgulho completamente desnecessária. Mas o texto continua. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. É interessante que talvez nenhuma semana do ano esse texto seja tão atual. Se você é minimamente brasileiro, você sabe do que eu estou dizendo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que eu gostaria de dizer é que, em primeiro lugar, o Evangelho não diz que são bem-aventurados justiceiros, mas são bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E a justiça aqui, em questão primária, não tem a ver com a nossa justiça, mas tem a ver com a justiça do reino. E eu tenho ficado assustado, e eu quero dizer isso como pastor, que a despeito de qualquer posição política que nós tenhamos, a redenção do nosso país não passa por uma manifestação política apenas, mas pelo reino. É por isso que eu disse aqui, há um bom tempo atrás, nenhum cristão, ao pensar em política, pode imaginar que a troca de um político, seja ele qual for, vai resolver os problemas de uma nação. Porque os problemas da nação são à luz do Evangelho, os problemas de uma nação são resolvidos com conversão à justiça de Deus. E isso só acontece quando as pessoas se dobram à cruz. Quando alguém diz assim, por exemplo, e a pessoa é cristã, se a Dilma sai, está tudo resolvido, eu penso, esse cara não entendeu nada. E quando alguém à luz do Evangelho ou cristão diz, se o Temer agora sair, os problemas estão resolvidos, esse cara também não entendeu nada. E aí nós temos em nosso país, de um lado, gente gritando, até que enfim, tchau querida, e de outro lado, fora Temer. E eu penso, bom, se fosse só isso, seria muito fácil. Mas nós cristãos sabemos, por exemplo, que a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, porque não há autoridade que não seja instituída por Deus. Mas a pergunta que eu faço é, o que é que nós devemos orar para os nossos governantes? Porque, por exemplo, imagine que nós vivêssemos numa época em que Nero fosse o nosso governante. A única alternativa que eu teria não era orar para que Deus abençoasse a vida e a família de Nero, porque o cara era completamente insano. O que eu tinha que orar é, Deus, converte o coração desse homem. Para mim, a oração pelas autoridades constituídas tem que primariamente passar pela oração de Deus, converte esse povo ao Senhor. Porque se esse povo não for convertido ao Evangelho, ninguém em sã consciência, porque veja, se ele não está convertido ao Evangelho, há um Deus desse mundo que manda. E no próprio Sermão do Monte, daqui a pouco, Jesus vai dizer assim, vocês não podem servir aos dois senhores, porque ou você ama um ou ama outro, aborrece um ou aborrece outro. É por isso que vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está dizendo é, porque, gente, uma das duas coisas vai acontecer. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. E aí, é claro, eu coloco um político no alto escalão para ele mexer com bilhões. Se ele não for devotado a Deus, o que você acha que vai acontecer? Cada um é devotado ao seu próprio Deus. E quando isso acontece, absurdos acontecem. Nós vimos nessa semana, um cara entra numa crise financeira, morando num condomínio na Barra da Tijuca, e porque ele entrou em crise financeira, ele mata a esposa, mata os 2 filhos e se mata. E deixa uma carta dizendo que fez isso por causa de crise financeira. E eu já disse, isso é completamente ilógico. Tem lógica nisso. Sabe por quê? Porque geralmente quando o seu Deus morre, você morre junto. Seres humanos estão intimamente ligados ao seu Deus. Se o seu Deus morre, você morre junto. Se para nós cristãos, para nós, provassem que Deus não existe, para nós cristãos,
Se você. Porque eu escrevi isso e um cara lá disse assim: não, eu discordo, porque. Sim, se você é ateu, tudo bem, isso não faz sentido para você, mas para nós cristãos, se provassem que o nosso Deus é uma mentira, nunca existiu, muitos cristãos pensariam assim: bom, então a partir de agora a vida perdeu toda a sua perspectiva. Se você é cristão, eu ia dizer: bom, então acabou. Acabou. Eu ia seriamente pensar e, bom, então, por que eu vou levantar amanhã? Se eu sou devotado a dinheiro e eu descubro nessa noite que eu fali, a mesma coisa. Veja, quando o seu Deus morre, você pensa em morrer junto. Porque isso é óbvio no relacionamento Deus, divindade, ser humano, criatura. Estou dizendo tudo isso para dizer que a gente precisa, como igreja, parar com essa frescura de acreditar em manifestações e movimentos humanos como salvadores de qualquer coisa, seja ela qual for. Desde a nação, desde o presidente, até um casamento. Porque tem gente, por exemplo, e eu escuto gente dizendo assim: nós compramos aqui um livro que vai nos ajudar a salvar o nosso casamento. Pensei, dançou. Dançou. Se o cara compra um livro pensando em ler aquele livro para salvar o casamento, fala, dançou. Agora que vai afundar mesmo. Porque eles vão ler, vão ver tudo que não consegue fazer, vão ficar mais com raiva do outro ainda. Ó, que desgraçado, o que você não fez? Ai, você que é uma sem vergonha, jararaca, puxa sua mãe. E por aí vai. Eu vejo gente que fala assim: nós vamos salvar o nosso casamento. Vai salvar? O que aconteceu? Vou fazer uma terapia. Tá, eu entendo que pode ser necessário no processo. Mas cristãos dizendo que vão salvar o casamento à luz de uma terapia é muito estranho, porque só há uma coisa que salva qualquer coisa ligado a relacionamento humano: evangelho. Só. Até porque você deve reconhecer que relacionamento humano é um milagre, casamento é um milagre. Você pega dois seres pecaminosos que não prestam, junta. Quer dizer, não tem sentido. Porque você veja, pegou eu, pecador. Embora eu ore 3 horas por dia. Pecador. Aí pegou a Débora. Pecadora. Eu ia ter até feito uma lista aqui dos pecados dela. Mas aí eu lembrei que hoje não era dia dela dar aula. Deixa pra lá. Aí você fala assim: não, nós vamos juntar esses dois debaixo do mesmo teto e vai dar certo. Não vai. Só dá certo se Deus agir. Porque se Deus não agir, o que a gente faz? A gente se mata. Pergunta pra Débora quantas vezes ela quis me matar. Só não matou por quê? Porque Deus não deixou. É o evangelho. E se você tá achando isso assim, que absurdo, eu quero dizer pra você, meu irmão, a sua esposa já pensou em matar você várias vezes. Várias vezes. E você, minha irmã, nós, homens, não, porque nós somos santos. A fome e sede de justiça passa pela profunda noção de que Deus é a justiça do Senhor que precisa ser feita, não a nossa. A nossa já mostrou, não funciona. A nossa está claro, não funciona. Nunca funcionou. Não vai funcionar em lugar nenhum. Às vezes as pessoas dizem assim, porque daí também tem aquela briga, socialismo-capitalismo. E aí eu vejo o pessoal dizendo assim: o socialismo não funcionou em nenhum lugar do mundo. Eu concordo. Eu concordo quando as pessoas dizem assim: o socialismo não funcionou em lugar nenhum no mundo. E não é no Brasil que vai funcionar também, né? Porque se não funcionou em nenhum lugar do mundo, não é no Brasil que vai funcionar. Quer dizer, justo no Brasil, pensou, quer dizer, é um absurdo. Nada funciona aqui. Mas aí eu pergunto: mas o capitalismo funcionou em algum lugar do mundo? Porque me parece estranho também. Tá, eu concordo que... Porque eu não estou pensando assim,
Não, não. Qual é a forma de administração e de governo e de pensamento sociopolítico econômico que mais levou pessoas a quê? A money. Se nós estamos falando de uma forma de governo que leve as pessoas a ter mais acúmulo, então sim, então claro que o capitalismo é mais abençoado do que o socialismo. Mas a questão em jogo é money. E essa não pode ser a premissa do reino, porque não é. Veja, nós temos cristãos que perderam tanto a consciência de reino que a discussão é socialismo-capitalismo. O reino diz não a ambas. O reino diz não a ambas. Isso dói para socialistas e liberais ingleses. Mas é isso que o evangelho faz. O evangelho faz compreendermos que a nossa sede de justiça não passa primariamente pelas eleições de outubro. Passa pelo evangelho. E se a igreja se posicionar de uma maneira correta, ela faria diferença no 3 de outubro. Mas, gente, não vai. Não vai. Porque nós estamos profundamente distantes da sede de justiça do reino. A sede de justiça que nós temos é a sede de justiça do Facebook, que tem muito mais a ver com dialogar do nada para lugar nenhum. E eu não estou dizendo isso como alguém isento disso, claro, porque eu tenho Facebook e me manifesto de acordo com algumas posições particulares que eu tenho. E muitas delas precisamos reconhecer, preciso reconhecer, baseadas muito mais no meu pecado do que no reino. E está errado. A nossa perspectiva de vida, de história, não tem a ver com nada a não ser o evangelho de Jesus, que diz: você é pobre de espírito, você tem que chorar, você tem que ser humilde, tem que ter fome e sede de justiça. E veja, a próxima bem-aventurança: bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso é interessante porque um dos maiores riscos que a gente corre ao buscar a justiça que vem do reino é perder o senso de misericórdia. Eu conheço muita gente que luta pela justiça, mas perdeu o senso de misericórdia. Porque ele se torna um senhor da razão. Ele passa a ser aquele que luta por uma causa e ele consegue lutar pela causa de uma tal forma que ele não consegue se compadecer com seu vizinho. É interessante que isso, inclusive, é um risco para a igreja. Porque, geralmente, quando nós estamos na igreja, a gente fala de evangelizar os povos e não sei o quê. E eu não tenho nada contra evangelizar os povos. Tem que evangelizar todo mundo. Mas o que eu conheço de gente que quer evangelizar a Namíbia, mas nunca falou um oi pro vizinho, olha, não tá aí um monte de gente. A pessoa não fala com o vizinho. Ele quer evangelizar a Namíbia. Vai fazer o que na Namíbia? Estragar a Namíbia? Fica aqui. Estraga a Namíbia. Tem gente que fala assim: eu vou ser missionário lá. Fala assim: não, já estragou aqui. Fica por aqui mesmo. Aqui a gente já sabe a desgraça que você é. Não precisa estragar lá, não. Fica aqui. Mas é verdade, tem crente, pode ver. Eu fico louco quando a pessoa fala assim pro crente assim: me conta aí como é que são os seus vizinhos. Não conheço meus vizinhos. Não conhece? Não é que eu não conheço. Aqui a gente não se dá muito bem. É porque não se dá muito bem. Não se dá muito bem. Meu vizinho não presta. Falou você que presta aquela coisa. Falou a pessoa, a flor da rua. Misericórdia. O evangelho tem que produzir essa sensação em nós. Uma profunda misericórdia. Porque eu fui alcançado, eu não mereço e ninguém merece. E se não há justo, nenhum sequer. Tudo bem, pode ser que seu vizinho não seja justo, mas você também não é. Quer melhorar o seu vizinho? Prega para ele, quem sabe ele se converte. Daí, se ele se converte, talvez ele se converta tanto, que daí ele prega para você se converte também. Pronto, aí fica todo mundo feliz. Ai, que bênção. Já imaginou? Isso nos leva
a reconhecer o que Jesus diz agora: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Porque Jesus sabe muito bem que você pode fazer tudo isso apenas como maquiagem, como uma máscara, para parecer aquilo que a gente realmente não é. A pureza de coração é imprescindível. E veja o que Jesus vai ligar agora, dizendo: bem-aventurados pacificadores, pois são chamados filhos de Deus. Deixa eu dizer algo. Ele está dizendo: você tem que ser misericordioso, você tem que ter um coração puro, e você tem que ser um pacificador. Porque também não adianta ficar olhando para tudo e achando que tudo é lindo, e abraçando árvore, porque abraçar árvore também não muda nada. Eu conheço uns pacificadores por aí que eu vou te dizer. E tem um monte de pacificador que eu conheço que ele acha que a coisa que mais vai pacificar o mundo é fumar maconha. Gente, pode ver, tem uns pacificadores que o cara gosta de fumar maconha. Ele gosta de fumar maconha. Ele fica num sossego e uma fome. Quer dizer, é maconha, 5 cachorro-quente. Maconha, 5 cachorro-quente e dorme. Tudo bem, isso vai dar paz, porque se todo mundo fizesse isso, ninguém fazia nada. O vendedor de cachorro-quente ficava milionário, o traficante também, e a gente tudo gordo. Eu quero dizer que eu não sou gordo porque eu fumo maconha. Só para ficar também aí, porque senão a pessoa já vai mandar e-mail. Ah, olha aí, olha aí. Hã? Confirmando a teoria de muitos. Eu falei, olha aí. Mas tem gente que ele, a visão de mundo e a visão é tão contrária ao evangelho que ele não consegue entender que o pacificador passa a paz passa por uma luta. É alguém que luta pela paz. E às vezes na luta pela paz nós temos que assumir posições absurdamente dolorosas. Porque nós precisamos reconhecer que o mal se prolifera porque geralmente aqueles que podem fazer o bem estão em silêncio. E pode ver, geralmente é assim. O cara mau pega o microfone ou o megafone e grita. Aquele que sabe que deve fazer o bem fica cochichando pelos cantos. E tem vergonha. Veja como isso acontece em nossa nação. Você liga a televisão e você ouve cada absurdo, que se fosse dito há 20 anos, a pessoa ia morrer de vergonha. Hoje a gente já vê algumas pessoas se manifestando, e aí eu já vejo inclusive os crentes dizendo assim, faz sentido uma porcaria, isso é demoníaca, não faz sentido. E aqueles que sabem, a Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando, por omissão. E aí Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. Ninguém foi tão pacificador quanto Jesus. Ninguém. Conseguiu estabelecer a paz entre Deus e os seres humanos. Ninguém foi tão pacificador como ele. Mas ninguém lutou tanto. E ninguém comprou tanta briga quanto Jesus. Qual foi o fim dele? A cruz. Ele ressuscita? Ressuscita, mas passou pela cruz. O texto continua. Por isso é que ele diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ai, pastor, agora eu já gostei porque eu sou perseguido. Bom, deixa eu dizer uma coisa, você pode ser perseguido porque você é chato, porque você é ruim, porque você é um traste. Eu vi uma vez, não vou falar quem, claro, depois em off eu conto. Eu vi uma pessoa falando assim que ela era perseguida, mas perseguida que é uma coisa. Eu falei, mas o que está acontecendo, minha irmã? Ela começou a contar. Eu fiquei com vontade de perseguir. Eu falei, vamos perseguir. Vamos juntar a galera aqui da igreja, vamos perseguir esse traste. Mas que coisa absurda. Mano, é tão ruim a da irmã lá. Essa irmã deve saber do que eu estou falando. Se ela tiver na sua falando de mim, desgraçado, manda um e-mail para Nando. Eu não vou falar o resto. Não, é verdade. Aqui Jesus está dizendo, bem-aventurado se você é perseguido por causa da justiça. Porque se você é perseguido por causa do seu pecado, se vira. Para de pecar. Eu tenho uma colega de trabalho que me persegue. Provavelmente ela está sabendo que você está tentando puxar o tapete dela. Tem que perseguir mesmo.
Fica fazendo besteira, não fala o que é correto. Jesus está dizendo, se você vai ser pacificador, seja perseguido por causa da justiça. Não vem com essa desculpinha de ser pacificador e ficar sendo perseguido por causa de sem vergonhice sua. Porque aí você assuma os erros. O próprio Jesus, lá em Lucas 17, versículo 10, diz algo que eu queria lembrar. Ele diz assim, Lucas 17, versículo 10, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, tudo. Veja que interessante, Jesus está dizendo, ó, se chegar um ponto da vida em que vocês tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Porque se você chegar a um ponto em que você estiver sendo perseguido por causa da justiça, não se gabe disso. Também não é aquele momento que a gente vai dizer assim, tá vendo? Eu sou tão bom que eu estou sendo perseguido por causa da justiça. Jesus está dizendo, se chegar a um ponto em que depois de ter feito tudo, você olhar para si mesmo e diga, eu sou um servo inútil, apenas cumpri o meu dever. E voltando para Mateus 5, no término do texto, Jesus diz assim, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, não é por causa de vocês, não é por causa do trabalho, não é por causa da escola, não é por causa da família, não é por causa de nada, a não ser por causa de Cristo. Os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Quando isso acontecer, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Não é casa na praia, não é conta bancária, não é mulheres. Porque eu já falei isso que uma vez, o pessoal falou assim, daqui a pouco nessas igrejas já vão estar falando, né? Você vai ganhar um carro novo, uma casa nova, uma mulher nova. Daqui a pouco você vai ver só, mas é questão só de tempo. É questão só de tempo. Vocês brincam, ó, vem aqui, você deixa aqui sua esposa, trocar por uma nova. Daqui a pouco acontece essas coisas. O pessoal é tão doente. A recompensa de vocês é grande nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está terminando a primeira parte do sermão dele. E vamos combinar? Se Jesus fizesse apelo agora, eu não iria à frente. Você iria? Fala a verdade, eu não iria à frente. Porque ele acabou de dizer assim, olha, você tem que ficar feliz se você for perseguido, injuriado, caluniado. E fica tranquilo, se acontecer isso no céu, quando você morrer, vai ser grande a sua recompensa. Porque da mesma forma que perseguiram você, que estão perseguindo você, perseguiram os profetas que viveram antes de você. Agora, quem quer tomar posse dessa palavra, vem aqui à frente. Tomar posse do que, Jesus? Da perseguição, vem cá. Vamos orar para que da mesma forma que perseguiram Jeremias, por exemplo, persigam você. O que fizeram com Jeremias? Não, mas cerrou no meio, foi o fim. Você tem que lembrar que antes furaram os olhos dele. Jogaram num poço. Deram uma furadinha nos olhos. Ele foi levado para uma terra que ele não queria ir. Foi arrastado, amarrado. Depois cerraram ele no meio. Já foi até a parte melhor. A parte boa. Tem uns que o pessoal... Tem umas coisas interessantes que o pessoal fazia com quem seguia assim a Deus. Tem uns que eles pegavam uns cavalos bonitos, esses cavalos de Dubai. Tudo aqui igual aqueles que vieram para a Olimpíada. Viaja mais de avião que nós. Tudo no first class of horse, no caso, que é um inglês, assim eu diria. Verdade. Aí ele pegava os crentes, amarrava no cavalo. E você tem que lembrar que as cidades lá era tudo de terra, pedra. Amarrava lá os crentes, dava um tapa na bunda do cavalo e o cavalo saía pela cidade. E aí o pessoal da família, geralmente depois seguia o rastro do cavalo para ir pegando as partes do corpo. Então achava lá o dedo do fulano, guardava no bolso, ia pegando. E o pior é que a gente lê o relato de algumas vezes isso acontecendo na história da igreja, o pessoal ficava feliz. O pessoal da igreja. E alguns ficavam até com inveja, falando assim, que desgraça, fulano, conseguiu morrer por causa de Jesus, eu aqui vivo ainda.
Tem uns outros que eles gostavam muito de fogueira. Eles gostavam muito de acender cristão na fogueira. Gostavam de acender cristão na fogueira. E tinha muitos cristãos que estavam indo para a fogueira e eles falavam que estavam indo como se fosse para um altar do casamento. Há relatos de alguns cristãos que enquanto o fogo subia, eles pegavam a chama e passavam a chama no próprio corpo, dizendo que estavam se banhando e se lavando para o encontro com o noivo. Isso é tão insano. Isso é tão insano. Alguns outros, enquanto eram açoitados, diziam para os seus algozes para que açoitassem mais forte, porque estava demorando muito, eles estavam querendo ver Jesus logo. Do tipo, gente, vamos dar uma caprichada aí, porque vocês estão fracos. Tinha uns que tinham que trocar de turno. Os caras batiam tanto, não aguentavam ficar com cãibra, tinha que trocar de turno, e os cristãos falando, mas desgraça, não, vocês nem para bater presta. Um deles tinha 80 anos. E a gente olha para esse texto e Jesus... Muito provavelmente, esses caras, quando estavam morrendo, estavam lembrando das palavras de Jesus. Bem-aventurados, ninguém vai tirar essa felicidade de vocês. Ninguém vai tirar de vocês a felicidade de sofrer por minha causa. Ninguém vai tirar de vocês a felicidade de serem injuriados por minha causa. Ninguém vai tirar de vocês a felicidade de serem tratados como lixo, como escória do mundo por minha causa. De uma tal forma que Jesus está dizendo, entenda uma coisa importante. É impossível tirarem a felicidade de vocês. E para mim essa é a grande beleza do Sermão do Monte. Porque Jesus está dizendo tudo isso para oprimir a gente? Não! Se a gente não faz uma leitura correta, a gente vai lendo isso, vai ficando oprimido, e a gente pode sair daqui pensando assim, ai, dancei. Se eu soubesse, não tinha batizado. Fiz minha profissão de fé, rodei. Vou desfazer a profissão de fé. Não, porque, peraí. Qual é a primeira expressão de cada um desses versículos? Bem-aventurado. É como se o próprio Jesus dissesse, fiquem tranquilos, porque quando tudo isso acontecer, eu vou garantir a felicidade de vocês. Eu vou garantir a felicidade de vocês. Porque todo esse texto começa com a expressão bem-aventurado e termina como? Com uma recompensa. Veja que Deus não é um sádico que tem prazer no sofrimento dos seus filhos e filhas. Ele tem prazer na vida dos seus filhos e filhas de acordo com a vontade dele. Ele está dizendo, eu vou garantir a felicidade de vocês enquanto vocês viverem aquilo que eu quero para vocês e vocês ainda serão recompensados por isso. Porque o prazer de Deus está numa vida vivida que reflita a glória dele. E ele tem prazer nisso. E Ele quer que nós tenhamos prazer nisso. E Deus não se contenta enquanto nós não tenhamos prazer naquilo que verdadeiramente deve dar prazer ao coração humano. Deus. Qualquer coisa aquém disso é idolatria, porque está colocando no lugar de Deus algo que não é Deus. Por isso, sim, bem-aventurados. Bem-aventurados. Estava conversando com algumas pessoas essa semana e dizendo... Se tudo der errado, de repente tudo der errado, o que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é a gente morrer. Isso não é um problema para nós, porque segundo o que a Bíblia diz, a morte para nós é lucro. Alguns podem até chorar a nossa morte, mas beleza, a gente não vai estar chorando a nossa morte. Vai lá nosso corpo lá, estendidão. Dependendo, inclusive, da causa mortes, tendo que a cada 2 horas o pessoal lá da funerária vem, troca lá, faz o... Como é que chama? Como é que faz o... Porque a pessoa começa a vazar. Você falando assim, ó... porque é o que acontece, o que eu posso fazer? É assim que acontece. Quem já foi a um velório, sabe que faz o quê? Não, mas depois às vezes no meio. Faz antes, eu sei, mas de repente a pessoa... A família falou, não, deixa, vai ser uma coisa rápida. Aí teve que esperar a tia que veio de saltinho. Aí demora.
Faz, lógico que. Uma limpeza, olha que coisa bonita. A gente fica olhando aquilo, a gente fica assim, estarrecido, porque a pessoa faz a limpeza. A pessoa não está nem ligando, não sei se você notou. Eu não vi nenhum morto reclamar, falar assim, ô pessoal, olha a falta de respeito. O que nós precisamos como cristãos é voltar a valorizar o que precisa ser valorizado. A morte é lucro. A morte é lucro. Então, se a morte é lucro, não há nada que possa tirar de nós a recompensa que temos em Cristo. Não há nada. Absolutamente nada. A gente caminha em direção à glória. Em pouco tempo, talvez alguns anos, em pouco tempo, se Deus assim permitir, que Maranata, que isso aconteça, em pouco tempo estaremos diante do altar do Todo-Poderoso, cantando juntos que o Cordeiro é digno de toda a honra e de todo louvor. Estaremos entre aqueles de todas as línguas, tribos, raças, povos e nação, cantando bendito é o Cordeiro, para sempre, para sempre. Bem-aventurados, bem-aventurados, de verdade, aqueles que chegarão lá. Que Deus nos ajude e faça de nós pessoas moldadas pelo Evangelho e não por essa porcaria de mundo que a gente vive. A novela vai ensinar uma coisa, os programas vão ensinar outra coisa, a política vai ensinar uma outra coisa. O nosso mérito está na cruz. Para a glória de Jesus. Deus, ajuda-nos a viver os princípios do Teu reino, para a glória do Teu nome, e a compreender como o Evangelho do Senhor é transformador, que muda a nossa vida de dentro para fora, mudando todos os nossos paradigmas e nos fazendo viver para a glória do Senhor. Ajuda-nos a compreendermos que a maior felicidade, a felicidade espiritual, só tem sentido a partir do Senhor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.